Pai, então, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados, né, no hebraico, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rapidamente. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós clamamos a Ti, já Te louvamos, ó Deus, nessa noite, já oramos a Ti. E agora, Senhor, nós queremos, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através da Tua palavra. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição para ser usado por Ti conforme o Teu querer, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, nas minhas limitações, pois sou limitado, mas o Teu Espírito, para o Teu Espírito Santo não há limites, ó Deus, pois Tu podes todas as coisas. Então, Senhor, fala ao coração da Tua igreja, fala ao meu coração também, ó Deus, em nome de Jesus, faça o Teu mover nessa noite, que possamos, ó Deus, receber de Ti, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Repreenda toda ação do inimigo, todo espírito contrário, Senhor, toda ação do diabo, ó Deus, para tentar atrapalhar, que a Tua palavra, Senhor, ela encontre guarida nos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, a Tua igreja ora, clama a Ti, e já Te agradece por tudo. Amém. Amém, queridos? Então, irmãos, esse, como eu disse, é o texto que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja, e fala sobre, dentro do contexto aqui, esse texto ele foi dado, né, ao profeta Ezequiel no momento em que o povo de Israel estava na Babilônia. Então, o povo de Israel havia sido levado, né, o povo de Judá, particularmente, ou mais especificamente, havia sido levado para o cativeiro por causa da desobediência. Tantos anos
centenas de anos de desobediência, e diante dessa desobediência do povo de Deus, Deus decide na sua justiça permitir que o Império Babilônico naquela época viesse, pegasse aquele povo e os conduzisse até a Babilônia, para que eles pudessem ficar presos, cativos, num cativeiro que durou 70 anos. E em meio àquela, no primeiro momento, na primeira parte do povo que foi levada para a Babilônia, dentre aqueles homens e mulheres que foram levados, estavam o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. E ali, Daniel esteve lá na corte de Nabucodonosor, próximo ali às grandes autoridades do povo. O profeta Ezequiel estava no meio do povo. E o profeta Jeremias estava lá em Judá, lá em Jerusalém. E Deus usava os três, falava com cada um ali a sua mensagem, a mensagem lá para Daniel, com aquelas autoridades, a mensagem para Ezequiel, ali no meio do povo na Babilônia, e a mensagem para Jeremias e para a parte do povo que ainda estava em Judá. E particularmente aqui, irmãos, falando sobre Ezequiel, nós vemos, em especial nessa mensagem, nesse texto, no versículo 47, nós vamos ver aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração da parte de Deus para com o seu povo. Então, o povo que estava cativo, estava longe da sua terra, estava passando por um momento difícil, que eram aqueles 70 anos, por causa do seu próprio pecado, Sempre importante a gente lembrar disso, mas ainda assim, nós vemos um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que sempre dá oportunidade, mesmo quando nós, estamos no pecado, estamos afastados do Senhor, o Senhor estende a sua possibilidade de misericórdia, a sua possibilidade de amor, e nos dá a esperança da restauração, assim como foi aqui com esse povo, o povo de Israel que Deus tanto amava. Amém? E aí, irmãos, quando a gente começa a olhar para alguns versículos desse texto, particularmente aqui a partir do versículo 3, e a gente inicia no 3 e vai até o versículo 6, nós podemos ver, ou fazer uma analogia do que Deus está nessa visão mostrando para Ezequiel, do que Deus espera acerca da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Ele. Amém? E aí, quando a gente lê, eu peço que os irmãos acompanhem aí, a partir do versículo 3 novamente, diz a palavra: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Então, irmãos, como eu disse, esses versículos do 3 ao 6, nós podemos utilizar esses versículos fazendo uma analogia com a nossa vida cristã, ou como deve ser a vida cristã de cada um de nós. Quando a gente olha aqui para esses símbolos, esses exemplos, do rio, Ezequiel eles tem uma visão do templo do Senhor, e do templo fluía uma água, saía uma água do templo. E aí esse homem, que ele chama de homem ali, está com ele e começa a levá-lo a caminhar por essas águas. E a gente vê que nesse caminhar existem momentos diferentes. No primeiro momento ele começa a caminhar e essa água bate no tornozelo. E aí, irmãos, fazendo uma analogia para a nossa vida cristã, nós podemos pensar nesse momento
com o início da nossa trajetória com Deus. Quando os nossos pés, essa água que representa, simboliza o Espírito Santo de Deus, ou a presença de Deus, né? Essa água que fluía do templo, o homem começa a caminhar com Deus, seus primeiros momentos, o novo convertido, ele começou a caminhar com Deus. É interessante a gente pensar que, a gente olha aqui e a gente vê essa dinâmica de caminhar e não parar. Deus espera que nós caminhemos na sua presença. Deus espera que nós caminhemos por esse rio de Deus, que é a presença de Deus, que é o nosso relacionamento com Deus. E esse caminhar, na medida que a gente anda, na medida que o nosso tempo com Deus, de vida com Deus, de conversão, ele vai se passando, Deus espera que nós caminhemos conforme Ezequiel caminhou aqui nessa visão. E que na medida que esse tempo passe, nós passemos a atingir níveis mais profundos no nosso relacionamento com Deus. Então a gente vê, inicialmente a água batia no tornozelo. Ele começa a caminhar e chega um momento que a água começa a bater nos joelhos. Ele permanece nessa caminhada e a água chega à cintura. É como nós louvamos aqui. Deus espera, irmãos, que nós tenhamos uma vida de profundidade com Ele. Amém, queridos? Muitas vezes a gente começa a nossa caminhada bem, a gente começa a caminhar ali com as águas no tornozelo, com muito ânimo. Eu sempre dou já dei outras vezes, né? Sempre gosto de dar esse exemplo. Quando somos novos convertidos, no primeiro amor. Eu lembro, quando eu estava ali no primeiro amor, irmãos, eu ia para todos os cultos. Era uma alegria, irmãos, estar na casa de Deus, né? E eu lembro que tinha lá um culto, como é que é o nome? Era a reunião dos homens cristãos, uma igreja batista tradicional, irmãos. Eu me converti, né? O Senhor me alcançou ali. E ali nós tínhamos o encontro dos homens cristãos, né? Toda terça-feira à noite. E eu com 17 anos, 17 para 18 anos, eu ia, era só Highlander ali, só aqueles irmãos que 60, mais de novo ali tinha uns 55. Eu ficava ali no meio, né? O único jovem. E, irmãos, era maravilhoso, porque havia aquela sede no coração da presença de Deus. Eu não perdia uma. Toda reunião, toda terça-feira eu ia. Aí quarta-feira era culto, eu ia para o culto. Quando tinha oração, eu estava livre ali, eu ia para a oração. Domingo eu ia para o culto de manhã na EBD. Aí depois o culto matinal, à noite no culto de novo. Irmãos, que sede de Deus. E eu creio que todos nós tivemos esse primeiro momento com Deus. Não é verdade? Cada um tem a sua experiência, mas de maneira geral, esse primeiro amor é igual, é bem parecido para todos nós. A gente começa assim. E Deus espera que a gente permaneça dessa forma, mas não é o que acontece normalmente. Normalmente a gente tende a começar muito bem, mas não terminar muito bem. A nossa tendência é essa. A gente começa muito bem, começa buscando na presença de Deus, aí vão vindo as dificuldades, vão vindo uma série de coisas, né, de questões que acabam nos envolvendo, e quando a gente percebe, a nossa vida com Deus ela já está num ritmo muito mais devagar, a gente já não tem mais aquele ânimo, aquela alegria. Muitas vezes, né, vir à casa de Deus se torna até um pesar. A gente não vem mais como diz o salmista, né, com essa alegria no coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente vai parando, irmãos. A gente vai parando. E muitas vezes a gente estaciona em algum desses momentos. Às vezes com a água no tornozelo, às vezes a gente até caminha um pouco mais, fica com a água ali no joelho. E essa água no joelho, como eu disse, é uma analogia ao nosso relacionamento com Deus, a nossa profundidade de intimidade com Deus. E a gente se limita, a gente para, tá bom, a água já chegou no joelho, eu já sei que eu estou salvo, eu já estou relativamente tranquilo, então eu vou parar por aqui. E a gente não continua. Mas Deus, irmãos, Ele não quer que seja assim. Deus quer que nós
tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Deus quer que a gente não pare, que a gente avance, que a gente prossiga, como Ezequiel, ele prosseguiu aqui nessa visão. Ele continuou até chegar a um ponto que não tinha mais como, irmãos. Se ele fosse mais, era só nado, porque a água havia, simbolicamente, atingiu um nível de profundidade no seu relacionamento com Deus, que ali ficou uma situação estreita, uma situação difícil, uma limitação humana na visão que foi dada para ele. Então, irmãos, a primeira coisa é essa, que a gente observa aqui nesse texto e que vai nortear toda a mensagem, né? Temos que ter isso no nosso coração, irmãos. Deus nos chamou para um relacionamento profundo com Ele. Amém? Deus não quer que nós sejamos simplesmente membros de uma igreja. Que nós tenhamos simplesmente um compromisso no domingo à noite de estar na igreja, só para ser mais uma atividade. Não, irmãos. Deus quer vida com Ele, relacionamento. E isso vai muito além de nós estarmos na igreja. Estar na igreja é só uma consequência. Você está na igreja ali porque o seu dia a dia, a sua interação com Deus, o seu relacionamento com Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Deus já está ocupando todos os espaços da sua vida, que vir para a igreja é um ato de gratidão. A gente deve vir para a igreja com esse sentimento de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus, de cultuar a Deus, porque estar na igreja é para isso. Às vezes a gente acha que vir para a igreja é só para a gente fazer petição. Hoje a gente estava falando sobre isso na escola bíblica, né? Um pouquinho disso. A gente às vezes perde um pouco a referência do por que eu estou na igreja, por que eu venho à igreja. Nós estamos na igreja, viemos à igreja, dentre outras coisas, mas a principal delas é para prestar um culto a Deus. E prestar um culto significa reconhecer um Deus que me acorda todos os dias, um Deus que me dá saúde, um Deus que me dá o sustento, um Deus que abençoa a minha família, um Deus que me dá o livramento. Amém? E estar na igreja devo vir com esse sentimento. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou agradecer ao meu Deus, eu vou cultuar ao meu Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na minha vida. Eu não vou meramente para buscar algo de Deus, para pedir somente. Amém, queridos? Então esse deve ser o sentimento no nosso coração. É isso que Deus espera de nós, que esse relacionamento ele seja cada vez mais profundo, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus profundo. E isso é algo que falta hoje às igrejas. Falta, irmãos. Nós temos muitas distrações. E aí uma outra coisa que foi falada na EBD, que o tempo médio que o brasileiro gasta com a internet é 7 horas, né? 7 horas por dia, irmãos. É o tempo médio que um brasileiro, que o Brasil é o país que 7 a 9 horas, né? Tempo médio. E o Brasil é o país onde mais gasta-se tempo com acesso à internet, né? E aí, às vezes, a gente está ali ligado a essas coisas e não consegue ter tempo para Deus. Eu pensando em casa, eu estava pensando sobre isso, né? Às vezes a gente está ligado ao Facebook. E o conselho de Deus é que a gente se ligue no God's Book. Vamos usar uma expressão assim, né? O livro de Deus, a palavra de Deus. Nós devemos deixar um pouco o Facebook ali e se ligar um pouco mais no God's Book, no livro de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E assim, irmãos, a gente vai se aprofundando no nosso relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através da dedicação do nosso tempo. E aí, irmãos, a vida com Deus ela não é só também momentos, né? A gente não deve, e esse deve ser o nosso alvo como cristãos, para o nosso dia a dia. A gente não deve ter em mente, eu vou separar um tempo para Deus, como se o resto do tempo não fosse um tempo sem Deus. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando a gente aceita o Senhor, o Espírito passa a habitar em nós. Então, às vezes você, pela correria do trabalho,
você pode até, né, não ter, muitas vezes, um tempo formal para se separar para Deus, né, aquele tempo específico, aquele tempo de maior qualidade. Mas todo o seu tempo deve ser com Deus, todo momento, irmãos. Isso que a gente precisa ter no coração. Deus tem que ser integral. Então, às vezes, ontem, né, para a glória de Deus, fui lá no... Onde é que eu estava? Eu estava voltando de algum lugar, irmãos. Aí eu vou passar no drive-thru lá do McDonald's. Parei lá, fui comprar um lanche de novo. Só Deus, né? Nem tinha almoçado, ontem foi uma correria. Aí, não sei que eu não almocei, fiquei na correria, eu fui sair, fazer alguma coisa que eu não lembro agora. E quando eu voltei, fui lá, passei lá no McDonald's. E aí no drive-thru, peguei o folheto, irmãos, entreguei ali para a pessoa que estava, falei do amor de Deus ali, se Jesus te ama. É isso, irmãos, a nossa vida com Deus tem que ser assim, interação. A gente está no shopping, você vai no shopping, sei lá, vai para algum lugar, bota um folheto no bolso, para assim, algum lugar, entrega um folheto, fala do amor de Deus. Você está refletindo sobre alguma coisa no seu trabalho, pensa no Senhor, está ali na internet, fazendo alguma coisa, Senhor, como é que Jesus, o que Jesus pensaria acerca disso? Você vai tomar uma decisão, Senhor, qual é a melhor decisão? Isso, irmãos, a gente precisa preencher a nossa vida com Deus. E não ter essa ideia de ter Deus em determinados momentos, né? Deus precisa ser completo, a nossa vida tem que ser do Senhor. É aquela a palavra que o Senhor Jesus deixou lá, antes de ascender aos céus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, não é? E aí, quando a gente vai ver as traduções mais fidedignas, elas não traduzem como ide, mas a tradução mais fidedigna é indo pregar o Evangelho. Indo. Ou seja, né, dá aquela ideia de continuidade. Você não vai pregar o Evangelho somente, você está caminhando, você está vivendo a sua vida secular ao mesmo tempo que você vive a sua vida com Deus. É uma coisa só, irmãos. Deus, né, a nossa vida com Deus não é, eu sou cristão, né, eu estou na igreja, agora eu sou crente, então eu entrei na igreja aqui, eu dobro os joelhos, oro, falo com Deus, saí da igreja, agora eu sou o Eduardo do mundo. Agora Deus, quarta que vem eu volto, Deus volta, quando eu vier para o culto. Até lá, eu sou o dono, faço o que eu quiser, do meu jeito, vou para onde eu quero, tomo as decisões que eu quero, não consulto a Deus. Aí chega quarta-feira, opa, liga a chavinha ali, cristão, para a igreja, Bíblia e tal. Não, irmãos, tem que ser full time, né? O tempo inteiro, integral. Deus quer que a gente seja integral, né? Todo o tempo. Vou ver um filme ali, pô, isso aí é de Deus? Não, isso não é de Deus, não, passa. Isso aqui é lógico, irmãos, né? Não estou aqui pregando fanatismo, não é isso. Mas é vivência com Deus, viver na presença de Deus. Isso é algo difícil, mas que a gente precisa se esforçar. E o Senhor espera isso de nós, irmãos, que a gente aprofunde o nosso relacionamento com Ele. E esse aprofundamento vai acontecer, né, na medida em que a gente tomar decisões que permitam esse aprofundamento, que permitam essa maior intimidade. E a principal decisão é nós priorizarmos a Deus. Nós precisamos priorizar a Deus. Como eu falei, né, a gente não deve ter a mentalidade de ter um tempo para Deus, somente o resto do tempo sem Deus, como se fosse um momento exclusivo. Não, nós devemos ter o Senhor em todo o tempo, mas também devemos ter tempos exclusivos para Deus. Claro, irmãos, a gente precisa, né, separar ali aquele momento para orar, para falar com Deus com mais intimidade, a sós. Isso é importante. Às vezes a gente não consegue pela correria, mas nós temos que nos esforçar nesse sentido. Quando a gente olha o Senhor Jesus Cristo, a gente vê, pô, Jesus é o Filho de Deus, irmão, já estava conectado o tempo inteiro. E mesmo assim, ele tinha alguns momentos que ele se separava. Deixava os discípulos, ia para os montes ali, ia para um determinado monte, ficava ali com Deus, falando com o Pai, na sua intimidade. Nós precisamos fazer isso também. Isso faz parte dessa trajetória, dessa caminhada de profundidade, de maior profundidade no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente tem que ter um tempo para a palavra, a gente tem que ter um tempo de oração de qualidade, a gente tem que priorizar o Senhor, nos esforçarmos nesse sentido, dar prioridade a Deus. Quando
foi falado também na EBD. Quando eu escolho, eu tenho a escola bíblica dominical, que na nossa igreja agora é só à tarde, né? Era de manhã. Quando eu tenho uma escola bíblica de 5 às 18 horas, né? 17 às 18 horas, e eu escolho uma outra coisa que não é estar estudando a palavra de Deus, eu estou deixando de priorizar as coisas de Deus. É uma escolha, irmãos. Eu deixo de... Não. Em outras palavras, eu estou dizendo, é mais importante eu fazer determinada coisa do que eu estar na igreja, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. As nossas atitudes, o Senhor olha, esse meu filho, ele está priorizando uma outra coisa que estar na minha presença, que estar ouvindo a minha palavra. Quando eu deixo de vir ao culto para ir ao shopping ou para ver um jogo de futebol, seja lá o que for, eu estou colocando uma prioridade para a minha vida. Não, a minha prioridade hoje é ver a novela, a minha prioridade hoje é ver o jogo de futebol, a minha prioridade é, não sei, seja o que for. Eu estou fazendo uma escolha. Estou deixando de priorizar o Senhor naquele momento para priorizar outra coisa. Amém? E a gente precisa refletir sobre isso, porque nós somos prioridade para Deus, irmãos. A sua vida, ela é, Deus te trata com prioridade, Deus me trata com prioridade. Tanto é que Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que Ele tinha de mais precioso, morreu por nós, entregou a sua vida. Deus dá uma mensagem de esperança, de restauração. E em todo tempo, na sua palavra, Ele mostra que o ser humano é prioridade para Ele. E se não fosse, irmãos, Deus exterminaria tudo, acaba esse mundo aí, acaba com o ser humano e vou fazer tudo de novo. Mas mesmo nós, sendo pecadores, falhos, e mesmo muitas vezes a gente não priorizando o Senhor, Deus continua nos priorizando. E o anseio de Deus é que nós venhamos a priorizá-lo também. Que a gente coloque Ele como prioridade em nossas vidas, irmãos. Escolhamos o Senhor ao invés de outras coisas. Que as nossas atitudes diante de Deus mostram o que é mais importante na nossa vida. São as nossas atitudes, as nossas escolhas. E aí, Deus espera isso de nós, irmãos, profundidade. E a profundidade vem através da prioridade que damos para o Senhor e para as coisas dele. E dando sequência ao texto, diante dessa caminhada com Deus, então a gente começa lá com as águas no tornozelo, a gente vai caminhando, as águas chegam no joelho, e a gente vai caminhando com Deus, aprendendo, conhecendo a sua palavra, tendo as nossas experiências com Deus, orando mais, o Senhor vai operando, vai fazendo coisas maravilhosas. E na medida que a gente caminha com Deus, esse relacionamento ele traz consequências para as nossas vidas. A caminhada com o Senhor, essa busca pela profundidade, essa maior intimidade com Deus, ela vai trazer para a gente consequências. E esse texto ele mostra quais são essas consequências. Lá no versículo 8 a gente vê aqui a primeira consequência que a caminhada com Deus traz para nós, sobre as nossas vidas. Diz assim: e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Então, irmãos, a primeira consequência na nossa caminhada com Deus, a primeira consequência que sobrevém à nossa vida, à medida que a gente se aproxima de Deus, é o saneamento. E o que é o saneamento? Uma palavra mais fácil para a gente compreender: a purificação, irmãos. Amém? Tem até um louvor do Diante do Trono que é baseado nesse texto, águas purificadoras, fala sobre isso, águas purificadoras, as águas que vêm do trono de Deus. Aqui ele está falando, na visão de Ezequiel, ele vê uma água, que essa água, quando ela bate no Mar Morto, que é um mar altamente alcalino, muito salgado, essa água, que representa a própria presença de Deus, ela toca naquelas águas e purifica aquele mar. Assim é na nossa vida, irmãos. Na medida que a gente vai caminhando com o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai limpando o nosso coração, o Senhor vai limpando a nossa mente. Amém? A gente começa a aprender a priorizar as coisas de Deus, vamos nos tornando mais santos,
mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Vamos tendo uma mente mais limpa, mais pura. E isso se dá nesse processo de caminhada, de intimidade, de profundidade com Deus. Então, na medida que a gente caminha com o Senhor, que a gente vai se aproximando de Deus, que a gente vai tendo intimidade com o Senhor, Deus vai nos purificando. Deus vai nos limpando da maldade, nos limpando da arrogância, nos limpando da soberba, nos limpando da vaidade, nos limpando da inveja. É aquele que falava palavrão, palavras torpes, o Senhor vai tirando isso de nós, vai purificando. As águas, a presença de Deus, o Espírito de Deus vai nos limpando. Eu lembro de quando eu me converti, irmãos, um pouco antes, eu falava muito palavrão, irmãos. Nossa, só a graça de Deus. Era triste, irmãos. Só o Senhor, né? Quem não falava, não, mas irmãos, a cada 10 palavras, eu acho que 7 ou 8 eu falava palavrão, irmãos. Boca suja, sabe? Aquela mente contaminada, totalmente. Você vai caminhando com Deus e você faz uma autorreflexão, né? Quando você olha para dentro de si, olha assim, caramba, como Deus tem limpado a minha mente. A mente era cheia de tantas coisas que desagradavam ao Senhor, e você olha hoje, né? Glória a Deus, é que o Senhor tem transformado, o Senhor está mudando, o Senhor está purificando, está limpando. E assim é, irmãos, a nossa caminhada com Deus, né? Ela vai, na medida que caminhamos com o Senhor, Ele vai fazendo isso, vai purificando o nosso ser, a nossa existência. No versículo 9, uma outra consequência do aprofundamento da nossa relação com Deus é o seguinte: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então aqui, particularmente no finalzinho desse versículo, outra segunda consequência aqui, que a vida com Deus, uma vida cheia de Deus, uma caminhada que se aprofunda das coisas de Deus, da presença de Deus, a segunda consequência que sobrevém na nossa vida, na medida que a gente se aprofunda no nosso relacionamento com Deus, é uma vida abundante. Vida abundante, irmãos. Deus nos chamou para termos vida e vida em abundância. Foi isso que o Senhor Jesus falou? Amém? O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante, irmãos. Uma vida abundante é uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz. Amém, queridos? Uma vida abençoada. Caramba, às vezes a gente olha para a igreja, para pessoas na igreja, as pessoas são infelizes. Como uma pessoa pode estar na presença de Deus, estar infeliz, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Lá onde a gente mora, no apartamento, tem uma churrasqueira lá, um espaço coletivo ali. Todo não, né? Mas alguns finais de semana tem sempre uma festa ali. Hoje tinha uma lá, eu estava tentando ler a palavra, aquelas músicas, irmãos, só a graça de Deus, né? As pessoas ali, elas gostam de botar bem alto, né? Todo mundo ouve, você não tem privacidade. E aí você fica ouvindo aqueles gritos de alegria, sabe? As pessoas ali bebendo, irmãos, ouvindo pagode, é só aquelas músicas que não identificam em nada, irmãos. Ao contrário, as pessoas estão ali escravas de um copo de cerveja, escravas de bebida, escravas do cigarro, escravas emocionalmente, uma vida emocional destruída, né? Que está ali cantando que está apaixonei por não sei quem, por uma mulher de não sei quem, só está ali alegre, irmãos, na escravidão. A pessoa está ali gritando de alegria, aquela alegria que a gente sabe é uma alegria, uma falsa alegria, né? Mas ela está alegre, né? Momentaneamente, vai passar aquele momento, né? Aí depois vai provavelmente vomitar ali por causa da bebida, ou vai ter alguma consequência física, psicológica, com certeza, porque depois dessa falsa alegria vem a tristeza, aí vem a decepção, às vezes a depressão. Mas está tendo aquela alegria momentânea, aquela falsa alegria.
E eu fico pensando, às vezes, ouvindo aquilo, né? Eu fico glorificando a Deus, Senhor, e orando, pedindo a Deus, Senhor, liberta essas vidas, para que elas tenham paz, né? Tenham essa paz que o Senhor colocou no meu coração. Estou aqui na minha casa. Tudo que eu não quero é estar naquele ambiente. Estou na minha casa, irmãos, em paz, graças a Deus. Estou ali lendo a palavra, irmãos, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Aí você vai lendo e começa a chorar, irmãos. O Espírito de Deus começa a te encher. Aí você bota um louvor na televisão, ali, né? No YouTube, sei lá, que seja. Aí você começa a louvar o Senhor, irmãos. Aí, sabe, você sente aquela alegria, aquela paz do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente olha, irmãos, que estão na igreja mais tristes, irmãos, do que pessoas assim do mundo. A pessoa vem para a igreja triste, não se alegra em estar na presença de Deus. Como, irmãos? Por quê? E a resposta é essa: porque às vezes a gente se limita a ficar com a água no calcanhar. A gente não quer se aprofundar, irmãos. A gente não quer ter intimidade com Deus, a gente não quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, e aí a alegria de Deus não nos enche. A gente fica naquele, né, meio barro, meio tijolo, e não permite que essas águas purificadoras de Deus penetrem no nosso ser, penetrem na nossa alma, no nosso espírito. A gente não desfruta dessa paz, dessa abundância, dessa alegria, irmãos, que Deus tem para nós. O povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. Ou deveria ser. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da face da terra. Sabe por quê? Porque você, se você tiver uma dificuldade, você pode dobrar os seus joelhos e falar com Deus que te ouve. Amém? Você pode estar, até passar por um momento difícil, uma doença, seja o que for, mas você sabe que você tem um Deus fiel. Se você dobrar os seus joelhos, abrir o seu coração, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a mão. Pode ser até que Ele permita que você não seja curado por um propósito específico, mas Ele vai estar com você, Ele vai te dar alegria mesmo na doença, mesmo na tristeza. Como eu já vi vários exemplos, pessoas com câncer, em estado terminal, a pessoa ali servindo ao Senhor, tranquila, irmãos. Não, eu vou para o meu encontro com o Senhor. Tudo bem, isso aqui é só o de fora. O corpo está em depreciação, está sendo destruído, consumido por uma doença. Deus pode até permitir, mas o espírito está cada vez mais vivo, está cada vez mais forte. Eu já vi vários exemplos de pessoas assim, irmãos, pessoas que estão num leito ali e só está mal por fora, irmãos, mas a alma está alegre, abundante na presença de Deus, sabendo que vai ter um encontro com o Senhor, que vai ser levado, mas e Deus é tão fiel que Deus fala, irmãos, Deus mostra, amém? Deus fala quando vai levar, eu vou levar essa doença aí para a morte. Aconteceu com o próprio profeta Eliseu, vários outros exemplos da Bíblia. O Senhor falou: Eliseu vai ficar enfermo numa doença para a morte. Mas o Senhor dá o consolo em todos os momentos. Então nós temos isso, nós temos esse acesso, irmãos, à presença de Deus, essa ligação com o nosso Deus. E por que então nós não temos uma vida abundante? Muitas vezes a gente não desfruta disso porque a gente não está ligado como deveria estar ao Senhor. A gente fica, como eu falei, nas águas rasas, a gente não se aprofunda. O Senhor nos chama, o Senhor fala aqui todo culto, irmãos, a mesma coisa, domingo à noite, Deus fala, e a gente não muda, a gente não se rende, a gente não usa, não dá ouvidos a esse apelo de Deus em nosso favor. Ele quer mais de nós, Ele quer mais relacionamento, Ele quer mais intimidade, Ele está estendendo a mão mais uma vez, quer você perto dEle. Todd falou, Deus quer nos abençoar, nos purificando, nos limpando, nos dando uma vida abundante, irmãos. Deus quer nos dar uma vida abundante. Uma vida abundante não significa necessariamente que você vai ficar rico, não, irmãos. A vida abundante muitas vezes está nos mínimos detalhes. Quando você senta, né, na sua mesa ali para fazer uma refeição com a sua família, e você tem poucas coisas ali, nem tem muita coisa, nem tem um banquete, mas a presença de Deus é mais do que suficiente, sabe, irmãos? Você vê sua família ali reunida, aí o Espírito Santo de Deus está ali movendo, aí você só tem um pão ali de repente com manteiga,
em um café com leite ou alguma coisinha ali, para você orar ao Senhor, aí Deus faz daquele momento um momento especial, que a presença de Deus está ali. Em muitos lares a mesa é tão farta, mas um está com ódio do outro, um está com raiva, o coração cheio de rancor, cheio de ódio, a pessoa come ali o melhor, irmãos, mas não tem o prazer, não tem a bênção de Deus, não tem a alegria, porque tudo isso, irmãos, sem a presença de Deus, não é nada, não significa nada. Então, a palavra mesmo diz, é melhor ter o pouco com justiça, né? O pouco com o Senhor, do que a abundância sem Deus, irmãos, sem Deus. Amém, queridos? E Deus quer isso para nós. Deus quer nos dar essa vida abundante no nosso lar, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Isso depende um pouco de nós. 10, versículo 10. Vou acelerar aqui para ser menos de uma hora. Versículo 10 diz assim. Peraí, saiu aqui. Vamos lá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Aqui, então, no versículo 10, uma outra consequência aqui de nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo de Deus encher as nossas vidas, nos envolver, nos governar em todas as nossas áreas, é que quando nós permitimos isso, quando nós buscamos isso, nós recebemos a provisão de Deus, como lemos aqui. Olha que coisa maravilhosa, que esse rio simbolizando, né, a presença de Deus, por onde ele passava, o que ele gerava? Peixes de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Aqui, irmãos, é a provisão de Deus. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, como o Senhor passa a ocupar as nossas vidas, a gente permite que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para governar a nossa vida, nós desfrutamos da provisão de Deus. Deus vai suprir você. Deus vai suprir as suas necessidades. Como o Júlio falou, trouxe um texto lá que o salmista diz, né? O salmista Davi fala, foi jovem e agora está numa condição de velhice. Nunca viu um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, irmãos, é aquele que permite que o Espírito Santo de Deus governe a sua vida. E quem permite que o Espírito de Deus governe a sua vida, tem a provisão de Deus. Não vai faltar, irmãos. Sempre haverá o suprimento, seja o suprimento físico, seja o suprimento espiritual. A presença de Deus vai fazer isso, vai suprir as nossas necessidades. E aí também no versículo 12, eu já me aproximando do final da mensagem, diz lá, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Essa primeira parte, versículo 12, parte A. Outra consequência, prosperidade. Então, árvores frutíferas de todas as espécies. Meu irmão, onde Deus está, há prosperidade. Amém? Se o seu lar é um lar cheio da presença de Deus, se a sua vida está cheia da presença de Deus, o seu lar vai ser próspero. A sua vida vai ser próspera. Você vai ser abençoado. Não tem como não ser assim, irmãos. O pastor Paulo pegou aqui e falou naquela ocasião em que a arca do Senhor esteve por 3 meses na casa de um homem que nem era judeu e que durante todo aquele tempo houve prosperidade, irmãos, porque o Senhor, a presença de Deus estava ali, simbolizada ali pela arca do Senhor. Amém? Quando a gente olha os exemplos bíblicos, a gente olha lá para Abraão, que foi um homem que estava caminhando, como Ezequiel aqui, foi caminhando, começou com a água rasa ali, foi se aprofundando, e na sua trajetória, olha para a vida de Abraão, ele foi bem sucedido. Deus foi prosperando a vida dele, tudo que ele fazia prosperava, o Senhor ia abençoando, o Senhor ia abençoando. Aí a gente olha para Isaac, mesma coisa. Isaac, outro homem que foi conduzido pelo Senhor e Deus o fez prosperar. Aquele episódio lá que ele cavava os poços, até um louvor que fala sobre isso aí, né? Querem entulhar meus poços.
Irmão, já ouviu esse louvor? Querem entulhar meus pontos, querem frustrar meus sonhos. Que isso é uma referência ao que aconteceu com Isaac. Isaac, irmãos, ele ia lá e cavava um poço. É uma terra seca, irmãos. Seca. E aí o Senhor estava com Isaac, irmãos. Deus estava com ele. E onde Deus está, não tem terra seca, irmãos. A terra pode até ser seca, mas o Senhor vai fazer brotar água. Porque esse é o nosso Deus, um Deus de maravilhas. E Isaac estava ali, ele cavava um poço, surgia água. Deus fazia ali, ó, mostrava, cava aqui. Aí ele cavava, surgia água. Aí o que os inimigos viram? Pô, como é que é esse cara aí? Né? Tá cavando, tá surgindo água, a gente está sem água aí. Aí iam lá e queriam o poço dele. Aí o que Isaac fazia? Não, eu vou brigar, vou lutar. Não, irmão, Isaac falou, tá bom, quer ficar com o poço? Fica aí. Eu tenho um Deus que ele vai me abençoar. Deus vai me abençoar, eu vou sair daqui, vou para outro lugar, mas se eu estou com o Senhor, eu vou chegar nesse outro lugar e Deus vai me dar mais água. Deus vai me abençoar, vai me suprir. Aí ele saía dali e ia lá cavava outro poço. Quando cavava, o que acontecia? Mais água, irmãos. O Senhor. Aí os caras vão, caramba, vamos lá de novo, vamos tomar o poço. Não fica com o poço aí. Irmãos, assim é a vida de quem serve a Deus. Quem serve ao Senhor, quem está na presença de Deus, não precisa ter inveja do irmão que tem um carro bonito, irmãos. Porque o Senhor pode proporcionar isso na sua vida. Você tem isso no seu coração. Amém, queridos? Na verdade, Deus já tem proporcionado. E mesmo se Ele não proporcionar, aquilo que Deus já tem te dado já é suficiente. Te gera um sentimento que você não precisa ter inveja do seu irmão. Você não precisa desejar o que o seu irmão tem. Porque você tem a fonte. Assim como o seu irmão tem a fonte que provê aquilo que nós temos, que é o nosso Deus. Então a gente não precisa ter inveja, ter raiva de alguém porque alguém está sendo bem sucedido. Não, irmãos. Não. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem esse sentimento. Ao contrário, né? Fica feliz em ver que seu irmão está sendo abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque você olha para a vida da outra pessoa. Quando nós estamos de fato num relacionamento profundo com o nosso Deus, você olha para a vida da outra pessoa e vê que ela está sendo abençoada, e você pensa, caramba, ele está sendo abençoado como eu já sou abençoado. Porque você já é abençoado, irmãos. Porque não tem como você servir a Deus e não ser abençoado. Não tem, irmãos. Senão a palavra de Deus seria mentira. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos caminhando conforme a vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, servindo ao Senhor com alegria, servindo a Deus, trabalhando para Deus, tá, irmãos? Deus não chamou ninguém para ficar sentado em banco de igreja, não, irmãos. Deus chamou todos nós para a obra, todos. Amém? Todos nós. Cada um com o dom que o Espírito Santo der. E a palavra diz que nós devemos buscar os dons, né? Então é que nem lá outro texto, né? O Senhor vai dando aqui os textos, irmão. Lá daquela mulher com seu filho. O Senhor falou, ó, vai colocando os jarros aí, as vasilhas, e vai derramando azeite. Enquanto tiver vasilha, meu irmão, vai ter azeite. O Senhor vai derramando. Então é com a gente. Quanto mais você se propuser, se dispor, o Senhor mais vai te encher. Senhor, eu quero buscar, eu quero ter dons, eu quero ser cheio. O Espírito vai te encher. O Espírito Santo vai te encher, vai te dar dons, vai te dar talentos, vai te capacitar. Mas quem tem que pegar a vasilha sou eu e você, meu irmão. Amém? Quem tem que buscar, às vezes a pessoa não tem dom nenhum na igreja, né? O Senhor não... Meu irmão, o Senhor é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Ah, não tenho dom. Tem, meu irmão. Você não busca. Por isso, se você buscar, se você orar, se você clamar, se você tiver sede de Deus, Deus vai te dar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos? São 9. O Senhor vai te acrescentar, irmãos. Amém? Mas Ele vai dar se nós buscarmos. Então esse é o nosso Deus. E a gente precisa ter esse sentimento no nosso coração, irmãos, de buscar o Senhor, de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer nos dar. Amém? E aí no finalzinho do versículo, diz o seguinte, ainda no versículo 12, diz lá, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida,
e suas folhas de remédio. Amém, queridos? Então aqui, ó, nós vemos que nessa caminhada, na medida que a gente vai se aprofundando no nosso relacionamento com Deus, a gente começa, irmãos, a desfrutar dos milagres de Deus nas nossas vidas. A palavra diz isso, irmãos, né? O próprio Senhor Jesus falou, as bênçãos, nós, o que a palavra diz em relação às bênçãos? Vocês devem correr atrás das bênçãos, é isso que a palavra diz? Não. As bênçãos te seguirão, meu irmão, te seguirão. O que eu e você precisamos fazer? Estar na presença de Deus, estar no centro da presença de Deus, continuar caminhando, continuar aprofundando o nosso relacionamento com Deus. É isso, irmãos. E as bênçãos vão acontecendo. Amém? Elas te seguirão. Você, né? Hoje as pessoas invertem o negócio, tem igreja que se inverte. Campanha da prosperidade. Venha para ser abençoado. A pessoa vai lá, aquela expectativa, vou para a campanha e tal. Não que seja errado, não vou entrar nesse mérito não, tá, irmãos? Depende, é lógico, do propósito do seu coração. Também, né? Mas você não precisa ir para uma igreja para buscar a bênção, como muita gente se prega. Eu vou na campanha para buscar o meu carro. Lógico, você pode orar, clamar ao Senhor para receber algo de Deus. Ok. Mas a palavra diz que as bênçãos te seguirão. Deus quer te colocar e me colocar num patamar que as bênçãos vão te seguir, vão me seguir, irmãos. Vão te seguir. Você não vai precisar ir atrás delas, elas vão até você. E essas bênçãos se estendem a tudo, irmãos. Até a cura. Eu já dei esse testemunho aqui e volto mais uma vez a dar. Eu nem sabia, irmãos. Eu tive hepatite. Nem sabia, irmãos. Tive hepatite, tinha uns sintomas lá, nunca sabia o que era e tal. E aí uma vez eu fui no hospital fazer um exame e ali, fui pegar o resultado do exame, na verdade, e aí o Senhor começou a falar comigo tremendamente. Estava lá no hospital, estava tocando um louvor de fundo, lá, né? O Senhor falando ao meu coração. Eu estava com o texto da palavra também, Salmo 103. O Senhor falando que é Ele que nos cura, irmãos. Ele é quem nos cura, que perdoa todos os nossos pecados. O Senhor falando, eu te curei. Me curou de quê, Senhor? Eu fui ver no exame, o médico falou, você teve hepatite e foi curado. Eu, caramba, é mesmo? É. Caramba, como? Nem olhei, irmãos. Nem olhei. Só soube que fiquei doente depois que eu fui curado. Olha só como é que são as coisas de Deus, né? Aí, recentemente, a mesma coisa. Apareceu um caroço aqui nas minhas costas, irmãos. Caramba, o que é isso? Eu senti um incômodo, né? Coloquei a mão. Caramba, que negócio é esse? Um caroço grandão aqui nas costas. Só Deus. Aí fui no médico, falei com o médico e tal. Ele, pô, não sei o que é isso e tal. Pode ser uma bolinha de gordura, pode ser outra coisa, não sei o que lá. Tá bom. Orar ao Senhor, irmão. Fiquei orando, Senhor, toma em tuas mãos. Continuei, irmãos. Fiquei aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Vim aqui orar, clamava a Deus, Senhor, cura-me, né? Toma isso em tuas mãos. Sumiu, irmãos. Olha aqui, ó. O caroço sumiu. Até falei com ele outro dia, eu coloquei no. Caramba, o caroço sumiu. Para honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, o nosso Deus é o Deus que nos cura. As bênçãos do Senhor, elas vão chegando nas nossas vidas, irmãos. Amém? O Senhor está trabalhando por nós. E esse trabalho de Deus por nós, ele é maior na medida que nós trabalhamos para Ele. Nós devemos trabalhar para o Senhor, irmãos. A igreja de Cristo precisa trabalhar para Deus, todos nós. A gente não pode deixar que a nossa vida seja consumida só pela parte secular. O Senhor espera isso da sua igreja. Nós devemos trabalhar para Deus. E o Senhor vai cobrar isso de nós, irmãos. O Senhor vai cobrar. Amém? Pagar pelos talentos. Deus deu um talento para cada um de nós. Deus, de repente, te deu um talento para ser um dirigente de culto. Deus te deu um talento para louvar. Deus te deu um talento para dar aula em EBD. Deus te deu um talento para limpar a igreja. Podemos dizer que isso é um talento, né? Mas tem o dom de serviço. É um dom espiritual também, dom de servir. Tem também o dom de abençoar, né? Ser generoso. Deus tem, irmãos, vários dons para cada um de nós.
E o que nós temos feito com esses dons? O que nós temos feito com esses talentos? Irmãos, quando a gente chegar diante de Deus no céu, não vai ter desculpa. O Senhor vai falar, poxa, o que você fez aí? Como lá na parábola, ele chega, ele distribui aqueles talentos e vai viajar por um tempo. Aí depois ele volta e fala, o que você fez com o seu talento? Senhor, multipliquei, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito serás colocado. Aí o outro, tinha 2 talentos, se não me engano. Mesma coisa. Granjeei e tal, ganhei dobro. Servo bom e fiel. Muito bom. Sobre pouco foste fiel, sobre muitos colocarei. Aí o sábio pegou um talento lá, umzinho, o que ele fez? O Senhor é severo. Vou enterrar o meu talento, que é a melhor coisa que eu faço. Eu entrego para ele depois do jeito que eu recebi. Aí o Senhor, o que o Senhor fala para esse servo? Servo mau. Servo mau. Eu te dei um talento, eu te dei um dom. Eu confiei a você uma responsabilidade. Você enterrou o seu talento. Qual desculpa, irmãos, que a gente vai ter diante de Deus? Senhor, eu não tinha tempo. A vida, o senhor sabe, século 21, muita correria, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer o meu mestrado. Então, Senhor, eu peguei o talento que o Senhor me deu e enterrei, deixei ele quietinho. Irmãos, a gente vai ouvir isso do Senhor? Servo mau. Será que nós queremos ouvir isso de Deus? Claro que não, né, irmãos? Eu não quero ouvir isso de Deus, não, irmãos. Deus nos livre disso. Então, meu irmão, reflita sobre isso também. Nem tinha preparado isso aqui. O Senhor está falando ao meu coração sobre essa questão de talentos, dos dons. Deus colocou um dom nas suas mãos. Não enterre. Deus te deu um talento. Não enterre. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós seremos cobrados por ela. Seremos, irmãos. Nosso Deus é um Deus que é amor. Lógico que é. Mas o Senhor é justo também. E a palavra diz que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais nós recebemos de Deus, maior a nossa responsabilidade, irmãos. E eu não estou falando isso aqui para você ficar com medo de Deus, não. Mas para que eu e você tenhamos em mente que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Diante da obra de Deus. Amém, queridos? Deus nos chamou para isso também, irmãos. As vidas estão morrendo ao nosso redor. As pessoas estão ao nosso redor escravas de Satanás, nas mãos do diabo. E às vezes uma oração sua vai tirar uma vida do inferno e conduzir ela ao céu. Às vezes uma palavra sua, Jesus te ama. Pegou um folheto, Jesus te ama. Às vezes essa frase vai tirar uma vida do inferno. Às vezes essa frase, sim, pode parecer simples para eu e você, mas um versículo bíblico vai evitar que uma pessoa morra, se suicide, ou que ela morra sem o Senhor Jesus Cristo. E nós temos essa responsabilidade. A igreja tem essa responsabilidade. O Senhor confiou a nós o uso dos nossos dons, dos nossos talentos e do o apregoamento da palavra de Deus. Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. A gente, como igreja, muitas vezes se coloca numa condição de conforto, na zona de conforto. E a gente, muitas vezes, somos egoístas. Eu estou bem, eu estou tranquilo, meu lar é abençoado, então Deus tem misericórdia dos demais. E a gente não se coloca num processo, nesse processo de agir de Deus, que nós não nos colocamos como seres ativos nesse processo. Nós devemos ser seres ativos nesse processo. Esse processo da expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus, seja lá fora, seja aqui dentro, servindo a Deus. Então a gente precisa refletir sobre isso. É uma mensagem também, particularmente essa parte final, reflexiva, para nós pensarmos. Eu não falo isso, irmãos,
Como se, eu estou falando porque a igreja precisa ouvir isso e eu não preciso. Irmãos, eu preciso muito. E várias vezes eu paro. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Caramba, quantas vidas eu poderia, ter levado uma palavra e eu fico com vergonha, eu fico ali acanhado, não falo. Quantas vidas poderiam ter sido transformadas se eu simplesmente tivesse aberto meus lábios para falar do amor de Deus? Ou se pelo menos eu tivesse orado e pedido a Deus um momento para que, um momento oportuno, propício, para que eu pudesse falar do amor de Deus para essa pessoa, para essa vida. Quantos de nós, irmãos, temos orado por aquela pessoa do nosso trabalho, que você vê que está ali nas mãos do diabo, escrava, precisando de Deus, com a família destruída, e a gente olha e é indiferente para a gente, irmãos. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver muitas pessoas ao nosso redor nessas condições. E o Senhor nos chama para mudarmos, para nós termos um posicionamento diferente a partir de agora. Seja no serviço ao Senhor, seja no nosso relacionamento com Ele, buscando mais profundidade, buscando mais intimidade, para que a gente possa desfrutar, irmãos, de tudo isso que nós vimos aqui na mensagem. Amém, queridos? Ter uma vida abundante, uma vida cheia de Deus, desfrutando das ricas bênçãos de Deus, uma vida de alegria, irmãos, alegria. Servo de Deus tem que ter alegria, irmãos, em qualquer situação, tem que estar feliz, irmãos. As pessoas têm que olhar para a gente e ver, irradiando de alegria, nos ver irradiando de alegria. Irmão, se você não está assim no seu coração hoje, eu e você precisamos refletir o que está faltando. O que está faltando para que eu viva a vida abundante que Deus tem preparado para mim, que Deus espera que eu desfrute. Uma vida repleta de alegria, de prazer, de satisfação, sabe? Vida de fato. Uma vida que pensa, estou livre, eu fui liberto de Satanás, eu não tenho vício, não sou escravo de cigarro, não sou escravo de bebida, o diabo não pode me acusar, o diabo não pode me prender. São motivos para nós nos alegrarmos. Amém, queridos? Então essa palavra que eu deixo para a igreja, que a gente possa guardá-la nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ajude, continue falando conosco ao longo dessa semana, tudo isso que foi falado nessa mensagem aqui, que a gente possa lembrar, e que a gente possa se esforçar, irmãos, todos nós, a começar por mim, eu digo isso, a começar por mim, nos esforçarmos em buscar mais a presença de Deus, nos aprofundarmos mais no nosso relacionamento com Deus, que a igreja está precisando disso, irmãos. Nós, como igreja, estamos precisando disso. A igreja hoje tem um perfil, de maneira geral, de uma vida superficial com Deus. A gente fica só no tornozelo a água, superficial, só na superfície. E o Senhor quer nos conduzir a águas profundas, quer nos levar a coisas grandes, coisas maravilhosas. Amém? Para isso a gente precisa se posicionar. Nós precisamos ter uma atitude diante do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Existe um Rei, o Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.